Damn. Yeah. Direcionar alguns irmãos, seminarista Gabriel, como o livro de Ruth pode nos ensinar a ir contra o racismo. Existem outras passagens na Bíblia que nos ajudam a refletir sobre esse tema. Começo respondendo que o racismo não é cantar ovo mascarado no público. O livro de Ruth, sim, ensina a gente a ir contra o racismo. A gente bem sabe que Ruth era moabita, e é o que tudo indica no texto que já foi lido aqui. Um judeu jamais poderia casar-se com uma não judia. Porém, eu queria relê-lo, Deuteronômio 7, e acrescentar um versículo a mais aqui, do 3 ao 6. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Bom, o contexto daqui, irmãos, depois que o povo entrasse na terra prometida, realmente o texto diz que eles não poderiam se casar com ninguém naquelas terras. Porém, a inserção na família de Deus não se dá por meio de etnia ou por localidade geográfica. A inserção para a família de Deus se dá por meio da fé. E é por isso que a gente, durante a história do povo de Deus, a gente vê pessoas que estavam fora da família da fé, mas que foram introduzidas porque demonstraram ter aceitado o Deus único do povo judeu. A própria Ruth é um exemplo para nós, porque ela, antes sendo incrédula, como foi falado aqui, ela se mostra convertida. Prova disso é quando ela fala para sua sogra: o seu povo será o meu povo. De acordo com algumas atitudes que ela teve durante a história, por exemplo, pegar espigas que caíam da colheita, essa é uma prática judaica, mas ela aconteceu para ela. Ela poderia muito bem ir contra a cultura e tentar trabalhar por conta própria, fazer o papel do homem da época, mas ela não fez isso. Ela preferiu ajudar sua sogra colhendo o que caía da colheita. Uma outra atitude também dela foi pedir para que Boaz estendesse a capa em sinal de pedido de casamento. Era uma prática judaica que ela abraçou. E por conta disso tudo, o próprio Boaz diz a ela que a fama dela tinha percorrido por todo o povo como uma mulher virtuosa. E depois disso, Boaz se casa com ela, e ele, representando Cristo, ele não faz nenhuma objeção à sua etnia ou à sua terra natal. Agora, trazendo para nós, e já explorando os versículos da segunda pergunta, nós temos o exemplo da mulher samaritana do capítulo 4 de João. A gente bem sabe também a guerra racial que tinha entre judeu e o samaritano, mas Jesus, sabendo disso tudo, faz questão de ir até o poço exatamente na hora em que aquela mulher samaritana estaria sozinha lá, e pede um copo d'água para ela. E acrescenta para ela o Evangelho. Isso é o mais importante. Nós temos um outro exemplo também da parábola do filho pródigo. Bom, a gente conhece a história do filho mais novo, pede a herança para o pai e sai por aí, gasta tudo, e o filho mais velho continua em casa. Depois que o filho mais novo percebe que tinha perdido tudo e não tinha mais para onde ir, ele chega de novo para casa, ele volta para casa, pedindo para que seu pai aceitasse ele como um servo. E seu pai o aceita como um filho mesmo, não como apenas um servo, e o filho mais velho não aceita isso. A gente vê muitas interpretações relacionadas a essa parábola, mas o correto é a gente entender que o filho mais novo representa os samaritanos, e o filho mais velho representa os judeus. O que Jesus queria passar aqui é que, agora, a partir da minha crucificação, minha ressurreição,
todos os pecados estão perdoados, os samaritanos vão começar a fazer parte da família. Mas o judeu não queria aceitar. Os versículos que a gente mais ouve por aí também, Efésios 2,14, diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O apóstolo Paulo está falando aqui de dois povos, de nações diferentes. Um era judeu e outro gentil, que na verdade são todas as outras nações que não faz parte da nação judaica. E ele fala: eu vim para isso, para unir vocês dois, independente da cultura. Óbvio que às vezes nós vamos esbarrar com a nossa cultura relacionada ao cristianismo, que a gente vai anular a nossa cultura. Isso é fato. Mas, independente disso, olhando para o que não fere a santidade de Deus, Jesus Cristo fala: vocês vão ter que aprender a conviver juntos. São raças diferentes, juntos. Gálatas 3,28 também. De Sardes, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Uma observação importante, irmãos, é que a gente está vivendo um período da cultura política, de ideologias, mas o que une esses povos aqui não é qualquer ideologia, senão o Evangelho de Cristo. É Cristo quem une os povos. E um outro lado da moeda que é difícil de engolir é que essas ideologias tendem a proteger, ou pelo menos tentar proteger, as minorias. Só que o Evangelho vai muito mais além disso. Geralmente a gente enxerga um povo opressor e um povo oprimido. E a gente tende a evangelizar somente o povo oprimido. Só que saiu da própria boca de Jesus que nós devemos amar nossos inimigos. Então o povo opressor também precisa ser evangelizado. Um exemplo muito claro para a gente é da história de Jonas. A gente vê o profeta Jonas recebendo o mandamento de Deus para pregar em Nínive, sendo que o que a Bíblia não expressa abertamente é que esse povo ninivita fazia parte do povo babilônico, e esse povo gostava muito de tortura. Eles escravizavam as pessoas e tinham prazer na tortura. Um desses povos foi o povo judeu, foi escravizado, foi torturado. Ou seja, a família de Jonas foi torturada por esses povos. Por isso que ele não queria pregar lá. Só que mesmo assim, mesmo com toda a opressão, com toda a crueldade desse povo, Deus abrange a sua misericórdia e alcança o povo opressor. Mas voltando, além de Ruth sendo moabita e sendo inserida na família de Cristo, porque foi a partir dela e de Boaz que chegamos ao rei Davi, que antecede Cristo, nós vemos também que a mãe de Boaz era Raabe. Raabe foi uma convertida ao judaísmo da terra de Jericó. Ela era cananeia. E ela, a partir dela veio Boaz, que também deu origem à linhagem de Davi, que consequentemente deu origem a Cristo. Ou seja, se a Bíblia não fosse contra o racismo, ela deveria ser contra o próprio Cristo, que não tinha sangue puro. E, consequentemente, isso acaba alcançando a nós. Né? Como eu falei aqui, Paulo escreve a união de judeu e gentil. Você é um gentil, eu sou um gentil. Se a Bíblia não fosse contra o racismo, a gente não poderia estar aqui cultuando a Deus hoje.